Oi, gente! Vocês viram a notícia que uma mulher na Califórnia perdeu os pés e as mãos depois de comer um peixe mal passado lá na Califórnia? Você aí ficou curioso para entender o que aconteceu, se isso pode te acometer também? Se você quer saber tudo sobre essa infecção, fica aqui comigo. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O micro-organismo responsável por essa infecção é o Vibrio vulnificus. Esse nome assim, né, parece uma coisa, mas é uma bactéria que gosta de viver o quê? Nas águas, principalmente nas águas das costas, onde elas são mais quentinhas, e também ali nas águas onde os rios encontram o mar, de uma água meio salobra. Ela fica ali livre dentro da água, mas ela também mora nos peixes e nos frutos do mar, principalmente em ostras. Então, o que acontece? Quando você ingere esses frutos do mar, por exemplo, né, e não foram bem limpos, não foram cozidos, isso vai direto para o seu trato gastrointestinal, dando um quadro de diarreia importante, um piririzão. E se a sua imunidade é muito boa e se você não ingeriu assim, uma grande quantidade desses crustáceos e frutos do mar ou até peixes contaminados, você vai ter aí uma diarreia, dor abdominal, febre, mal-estar, que sozinho passa 3 dias. Agora sim, principalmente nos extremos de idade, então quem é velhinho e criança, ou quem tem algum problema de imunossupressão, isso pode dar um quadro de infecção generalizada. E às vezes nem tem, isso pode passar sem a pessoa sentir, assim, sem dar muita importância para a diarreia, mas começa com febrão, pressão baixa, às vezes a pessoa fica confusa e tudo e vai internar no hospital com um quadro de que a gente chama sepse, infecção generalizada. E uma outra maneira de você adquirir essa infecção é como? Se você tem algum machucado no corpo, ou se você fez alguma cirurgia, ou então tem até relatos de piercing e tatuagens recentes, se você entra nessa água onde tem muito dessa bactéria, ela pode infectar essas feridas, ou essa tatuagem, esse piercing, dando uma infecção muito grave, evoluindo com celulite e às vezes até uma gangrena. E daí vem o nome dessa bactéria de falar que ela é comedora de carne humana, porque isso pode evoluir rapidamente em 4 horas e a pessoa ter que ir para o centro cirúrgico para fazer aquele desbridamento, onde o cirurgião vai limpar ali, vai tirar toda aquela infecção e às vezes necessita sim de amputação. Então, para a gente saber exatamente o que aconteceu com essa mulher na Califórnia, provavelmente o que aconteceu foi uma infecção generalizada muito grave, onde ela teve que internar no CTI, fazer muitos remédios para aumentar a pressão, porque essa sepse faz a pressão cair muito, e aí toda a periferia, na verdade começa pelas mãos e pelos pés, o sangue não consegue chegar ali, porque a gente precisa salvar os outros órgãos, lá, coração, pulmão e tudo, e às vezes necrosa mesmo e tem que amputar. Então são quadros muito graves. O período de incubação, que é depois, né, o tempo que leva desde que você entrou em contato com essa bactéria até desenvolver os sintomas, pode variar muito. Pode ser, como eu falei antes, de 4 horas, quando você tem esse contato aí com a bactéria em alguma área lesada, ou pode ser até depois de 21 dias. Imagina, então às vezes você comeu alguma coisa e você nem lembra, 3 semanas depois que você vai ter o quadro ali de diarreia. Então isso às vezes fica um pouquinho difícil para a gente fazer esse diagnóstico, que basicamente é feito quando você acha a bactéria, né, esse Vibrio vulnificus, ou nas fezes, quando tem uma diarreia intensa, ou ali na cultura da ferida, quando a gente tem que levar para o centro cirúrgico e tira um pedacinho e bota para a cultura, ou no sangue. Então não é um diagnóstico muito fácil, você tem que saber o que você está procurando. Por isso que se, né, acontece com você, você tem que falar para o seu médico. Na verdade, ele deveria perguntar se você entrou em alguma água diferente, se você estava com alguma lesão, ou se você comeu alguma coisa, né, um pouquinho diferente. Tem gente que fala que ostras são afrodisíacas e tudo. Cuidado com o que você está comendo por aí.
E aqui no Brasil, isso é importante para a gente? Fui procurar essa informação para vocês e não tem descrito, a gente não sabe qual é a incidência nem a prevalência dessa doença aqui. Provavelmente isso deve passar sem ter um diagnóstico definido por muitos lugares aqui no Brasil, porque a gente sabe, tem mar, tem vários encontros de rios com o mar e provavelmente o piriri predomina por aí. Mas a gente tem esses dados dos Estados Unidos, que eles computam isso tudo muito, muito direitinho. Eles falam que lá cerca de eles têm 80 mil casos por ano dessas vibrioses que a gente chama, né? Não é só esse víbrio furníficos, tem outros víbrios, tem até a cólera, né? Que também é um víbrio. Mas 80 mil casos por ano e desses 80 mil, mais de 50 mil são por alimentos contaminados. Para a gente pensar aí como é importante a gente cuidar bem da nossa alimentação e tomar cuidado principalmente se você vai comer alguma coisa crua. E aí a maioria desses casos realmente vai ser uma diarreia autolimitada, que é o quê? Você fica passando mal aí 3 dias com piririzão, náuseas, vômitos, às vezes precisa de uma internação rapidinha só para hidratar, não precisa tratar com antimicrobianos e você fica bem, mas se o seu sistema imune não está lá muito legal, você pode sim ter uma infecção muito grave e aí estima-se que 1 em cada 5 pessoas que fica muito grave morre e morre muito grave lá no CTI e tem que ter alguma parte do seu corpo amputada. E se você ficou preocupado com isso, como que a gente vai fazer para não pegar essa infecção? Principalmente ter muito cuidado com o que você come. Cuidado com marisco, ostra, mexilhão, tudo que vem do mar e vai ser consumido cru, tem que ter aí um alerta, porque se não for bem lavado e higienizado, isso pode passar, essa bactéria, você pode ingerir ela junto, mas o ideal é que tudo seja cozido. Outra questão é tomar muito cuidado se você tem cirurgia recente ou se você fez algum procedimento aí, fez uma tatuagem, a gente até fala, né? Espera tudo cicatrizar, não vai na água do mar, não vai nadar em água estranha. Se você for realmente, enquanto aquilo ali está aberto, pode dar infecção sim, e isso vai para cirurgias, enfim, até às vezes alguma lesão caiu, está lá a lesão aberta, espera um pouquinho para entrar em águas aí, mar, rio, o que for, porque pode sim ter essa infecção. E se você trabalha com frutos do mar também, cuidado, porque há relatos de quando você está ali lavando, manipulando, cortando, se por exemplo o peixe ou o crustáceo ou alguma coisa não está limpa e você machuca sua mão com essa faca, isso também pode te dar infecção. Então é algo relativamente simples da gente prevenir, mas tem que ficar atento ao comer essas iguarias do mar. E aí, me conta aqui se você vai pensar 2 vezes antes de comer ostra para ficar lá todo animado. Obrigada e até a próxima!